O EIA-RIMA, ou seja, o Estudo de Impacto Ambiental, é um instrumento de política pública importante e de legalidade para que grandes empreendimentos, como o corredor Tapajós-Xingu, possam se instalar na região com a vênia, ou seja, a concordância e participação de todas as comunidades, quilombolas, os artesãos, os pescadores e outras pessoas interessadas no que vem de fora em relação ao progresso ou ao que chamamos de progresso. A construção de um porto e um ecossistema fragilizado pode modificar de maneira permanente o modo de vida naquela população, como nós já vimos acontecer aqui na Praia do Maracanã, na Vera Paz e aqui mesmo onde nós estamos fabricando ciência na UFOPA. Somos interessados em rever essas políticas de mecanismo de controle e políticas públicas para que essa modificação não afete de maneira negativa a vida de muitas pessoas que são de total interesse da nossa preservação e de nosso estudo. Meus cumprimentos a toda a comunidade acadêmica. Eu me chamo Tiago Éric do Monte Borges, aluno do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, turma 2023, segundo semestre, e sou orientando do professor Sérgio de Mello. Venho nesse seminário de teses apresentar o meu trabalho, intitulado A Inclusão da Cidade de Santarém no Corredor Tapajós-Xingu e os Impactos no Lago do Maicá, as intervenções do Ministério Público Federal neste processo. A inclusão de Santarém no corredor Tapajós-Xingu representa uma grande transformação socioeconômica e ambiental significativa aqui na região amazônica, especialmente em relação ao Lago do Maicá, que emerge como ponto de vulnerabilidade ambiental e social. Por sua localização estratégica, a cidade está no centro de um grande projeto de infraestrutura, com portos, rodovias, hidrovias, destinados a atender o agronegócio e facilitar o escoamento de produção, principalmente de grãos. Essas intervenções têm gerado pressões muito grandes sobre os recursos naturais e alterado o modo de vida das comunidades tradicionais, incluindo pescadores, ribeirinhos, que dependem dos recursos do lago para sua subsistência. Nesse contexto, o licenciamento ambiental assume um papel fundamental na mitigação dos impactos causados por esses empreendimentos. Por aqui, muito já se ouve falar sobre a construção do Porto Graneleiro. Pescadores estão preocupados com o impacto ambiental que a obra pode causar ao lago. Nós acreditamos que com essa passagem desse porto, nós vamos ter um prejuízo do peixe, por exemplo, aqui mesmo no próprio Lago do Maicá, aonde vai ser aterrado essa questão, aí isso vai prejudicar os próprios pescadores aqui mais de próximo. Eu não tenho como empregar. Se eu não pegar o peixe, eu não capturo nada, né? Aí tem filho, tem família para sustentar, escola, tudo eu tenho que ir daqui. No Brasil, o Ministério Público Federal, ou seja, o MPF, atua na fiscalização desses processos, assegurando que a participação das comunidades afetadas e o cumprimento das normas ambientais seja efetivo, evitando que interesses econômicos escusos possam se sobrepor a direitos ambientais. Assim, a governança pública e ambiental na Amazônia é desafiada pela necessidade de equilibrar desenvolvimento e preservação ambiental. Essa pesquisa objetiva analisar os impactos da inclusão de Santarém no corredor Xingu-Tapajós com um enfoque no Lago do Maicá e investigar o papel do MPF nos processos de licenciamento ambiental. A metodologia aqui empregada abordará uma questão mista. Localizada em uma área estratégica de expansão logística e econômica, Santarém se encontra no epicentro de um processo que envolve construção de uma grande obra de infraestrutura, como portos, hidrovias, rodovias, com impactos diretos sobre as comunidades tradicionais, ecossistemas sensíveis e nas dinâmicas sociais locais. Nesse contexto, o Lago do Maicá emerge como um dos pontos de maior vulnerabilidade ambiental e social, sendo um espaço de importância ecológica e cultural para a população local, especialmente a comunidade ribeirinha, pescadores. Já o crescimento acelerado das atividades econômicas, impulsionada pela expansão do agronegócio e pela necessidade de escoamento de produção via infraestrutura portuária, tem levantado preocupações sobre os efeitos negativos que essas intervenções podem gerar. Esses impactos incluem tanto a pressão sobre recursos naturais, quanto as mudanças no modo de vida das comunidades locais. Assim, torna-se essencial investigar de que forma o processo de inclusão de Santarém e o desenvolvimento do corredor logístico vão afetar o equilíbrio ambiental e as relações sociais do Lago do Maicá, um ambiente aquático de alta relevância para a biodiversidade e para as atividades econômicas locais. Mas toda essa natureza pode ser comprometida com a implantação de portos particulares. O prejuízo principal é quanto ao meio ambiente, que será transformado, as famílias que irão ficar desalojadas
e principalmente o grande tráfego de carretas que irá ser instalado na nossa região. Essa paisagem que você está vendo aqui, ela irá ser transformada. Isso é uma paisagem única, né? Uma paisagem turística. E o porto irá afastar tudo isso. Diante desse cenário, o licenciamento ambiental surge como um dos principais instrumentos de controle e mitigação dos impactos sociais e dos grandes projetos de infraestrutura. No Brasil, nós temos que o Ministério Público Federal, ou seja, o MPF, exerce um papel crucial e fundamental na fiscalização desses processos, atuando como defensor de direitos sociais e ambientais e assegurando que as normas e regulamentos sejam cumpridos. A intervenção do MPF tem se mostrado essencial em diversos casos, tanto para evitar danos ambientais, quanto para garantir que as populações locais sejam respeitadas e incluídas nas tomadas de decisão. A governança pública e ambiental na região amazônica é desafiada pela complexidade dos interesses econômicos e pela necessidade de preservar ecossistemas únicos. Dessa forma, a pesquisa pretende buscar e compreender a inclusão de Santarém no corredor Tapajós-Xingu, influenciada pelo desenvolvimento sustentável e as dinâmicas sociais da região. Também será analisada a eficácia do processo de licenciamento ambiental e o papel do Ministério Público na proteção do meio ambiente e na defesa dos direitos das comunidades impactadas. A investigação parte do pressuposto de que uma análise integrada dos impactos socioambientais e dos mecanismos de governança podem contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas e dos processos de licenciamento. A pesquisa pretende, assim, oferecer subsídios que promovam um desenvolvimento equilibrado, alinhado aos princípios da sustentabilidade, transparência e da inclusão social, respondendo aos desafios impostos pelas novas dinâmicas de crescimento econômico nesta região. Já como problemática dessa pesquisa, nós temos como que a inclusão da cidade de Santarém nesse corredor, o Tapajós-Xingu, impacta o Lago do Maicá e de que forma o Ministério Público Federal intervém nesse processo de licenciamento ambiental relacionado a este fato. Como hipóteses, nós colocamos aqui: a inclusão de Santarém no corredor Xingu-Tapajós tem gerado degradação ambiental no Lago do Maicá ou poderá gerar devido ao seu aumento de atividade portuária e infraestrutura relacionada ao agronegócio. Isso inclui contaminação de água, destruição de habitats aquáticos, terrestres, perda de biodiversidade local. Como justificativa, nós temos a inclusão da cidade de Santarém no corredor Xingu-Tapajós, levantando questões fundamentais sobre o equilíbrio deste desenvolvimento econômico. Essa pesquisa se justifica, portanto, a partir da necessidade urgente de aprimorar o entendimento sobre como este processo de licenciamento ambiental é conduzido no contexto do corredor Tapajós-Xingu e quais são os mecanismos de controle que podem ser aprimorados para proteger os ecossistemas e as populações locais. O estudo também é relevante por propor uma análise crítica sobre as eficácias de intervenção do MPF, avaliando sua capacidade de influenciar positivamente nos processos, tomadas de decisão e de garantir que o desenvolvimento econômico seja compatível com a sustentabilidade ambiental e social. Nesse sentido, a investigação pode contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas de licenciamento ambiental e para a formulação de diretrizes mais eficazes e participativas. Ao fornecer subsídios para uma melhor governança na região, o estudo poderá colaborar com a construção de um modelo de desenvolvimento mais equilibrado, que leve em consideração tanto os interesses econômicos quanto a proteção do meio ambiente e os interesses da comunidade. Dessa forma, a pesquisa pretende preencher lacunas importantes no campo da governança socioambiental, oferecendo uma análise integral que possa orientar futuras decisões e intervenções em áreas de alta sensibilidade ambiental, como Santarém, no Lago do Maicá. Como objetivo geral, temos a análise da inclusão da cidade de Santarém neste corredor chamado Tapajós-Xingu ou Arco Norte e os impactos diretos no Lago do Maicá e a intervenção do Ministério Público Federal nesse processo de licenciamento. Já como objetivos específicos foram levantados o exame da inclusão da comunidade locais na tomada de decisões e nos projetos de desenvolvimento, a análise do papel da cidade de Santarém no corredor Tapajós-Xingu e suas implicações, a identificação e a avaliação dos impactos socioambientais das intervenções no Lago do Maicá, a investigação e atuação do MPF nos processos de licenciamento ambiental, a avaliação da eficácia e os desafios dos processos de licenciamento ambiental na região, a fundamentação teórica deste problema que nós estamos enfrentando, atravessa, em um primeiro capítulo, a discussão do conceito de desenvolvimento sustentável, que orienta a busca por um crescimento econômico equilibrado e a preservação ambiental. Sobre a metodologia, a pesquisa, ou seja, a inclusão de Santarém nesse corredor Tapajós-Xingu e os impactos gerados no Lago do Maicá e a intervenção do Ministério Público
Público Federal nesses processos de licenciamento ambiental será conduzida com uma abordagem mista, qualitativa e quantitativa, integrando a triangulação de dados e o diálogo contínuo com as partes envolvidas, como a comunidade de Santarém e o Ministério Público Federal. A pesquisa de campo será central, proporcionando uma análise abrangente dos impactos socioambientais, aliada à atuação do MPF nos processos de licenciamento. A abordagem qualitativa será fundamental para captar as percepções, experiências e significados atribuídos pelos diferentes atores sociais envolvidos. Isso será feito por meio de diálogos e interações diretas com moradores, representantes do MPF e agentes públicos ligados ao empreendimento Corredor Tapajós-Xingu. Esses diálogos permitirão explorar questões relevantes que surgirem naturalmente durante as conversas, proporcionando uma visão profunda e dinâmica das preocupações envolvidas no local. A observação do participante será utilizada durante as audiências públicas e reuniões comunitárias, permitindo que o pesquisador acompanhe de perto as interações e manifestações dos envolvidos no processo. Isso proporcionará uma compreensão mais rica das dinâmicas sociais, políticas ambientais em jogo, registrando diretamente a preocupação e expectativa das partes interessadas. Dentro desta triangulação de dados, as informações obtidas nos diálogos, observações e documentos oficiais serão cruzadas para interagir diferentes perspectivas qualitativas e quantitativas. Os dados quantitativos serão derivados de fontes secundárias como relatórios de impacto ambiental do MPF para fornecer uma base objetiva de análise. A triangulação permitirá verificar a consistência entre as diferentes fontes e fortalecer a validade dos resultados, proporcionando uma compreensão mais robusta dos impactos ambientais e da atuação do MPF. O diálogo contínuo será o pilar dessa pesquisa, garantindo a participação ativa dos diferentes atores sociais ao longo de todo o processo. Reuniões e audiências públicas serão promovidas para facilitar a troca de informações e incluir as diversas preocupações e perspectivas da análise. Por fim, os dados coletados serão analisados de maneira integrada. A análise de conteúdo será aplicada aos dados qualitativos, enquanto os dados quantitativos serão analisados a partir de fontes documentais. Os resultados esperados dessa pesquisa são a contribuição para a compreensão e aprofundamento dos impactos socioambientais decorrentes da inclusão de Santarém no corredor Tapajós-Xingu, analisando como a expansão da infraestrutura e o crescimento econômico afetam tanto o ecossistema locais quanto as dinâmicas sociais da região, com destaque para o Lago do Maicá. O estudo pretende oferecer subsídios que possam aprimorar o processo de licenciamento ambiental, propondo medidas mais eficazes de mitigação e adaptação dos impactos. As pesquisas também procuram fortalecer o papel do MPF na fiscalização e promoção e governança ambiental participativa. Além disso, este trabalho visa promover um diálogo mais inclusivo entre a comunidade afetada, os órgãos governamentais e os empreendedores, promovendo um ambiente de cooperação e transparência. A participação ativa das comunidades e de outros atores sociais é essencial para garantir que os projetos de infraestruturas não reduzam a desigualdade social a quase nada, ou prejudique o meio ambiente. O desfecho primário seria avaliar esses impactos sociais e o desfecho secundário seriam ver quais são os desdobramentos desses impactos sobre as comunidades, como os indígenas, ribeirinhos, quilombolas, artesãos. Dito tudo isto, como considerações finais, estamos a buscar aqui uma análise abrangente e crítica dos processos de inclusão e desenvolvimento que envolvem a região de Santarém, como foco nas transformações socioeconômicas e nos desafios ambientais, resultantes da inserção da cidade no corredor Tapajós-Xingu. A expansão da infraestrutura e o crescimento econômico acelerado na região trouxeram benefícios econômicos, mas também geram impactos significativos, principalmente no Lago do Maicá, que é uma área de relevância ecológica e social estratégica. Esse ecossistema vulnerável e as comunidades tradicionais que carecem deles são expostas a uma série de pressões, como a poluição hídrica, a manipulação de recursos naturais, exigindo uma governança ambiental mais ampla, mais eficiente, mais justa. Espera-se que esta tese contribua para aprimorar o processo de licenciamento ambiental na região, fortalecendo diretrizes que reforcem a transparência e a inclusão social, ao mesmo tempo em que se garantam sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. O estudo também visa fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas mais específicas e alinhadas com os princípios de desenvolvimento ambiental sustentável, ajustando e ajudando a equilibrar os interesses econômicos e sociais na região do Lago do Maicá. O estudo se posiciona como uma referência para a região que busca conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, e a
inclusão social, demonstrando que é possível sim construir um modelo de desenvolvimento sustentável capaz de gerar prosperidade sem comprometer os recursos naturais e os direitos das gerações futuras. Por fim, esta pesquisa não oferece apenas um diagnóstico das dinâmicas complexas de desenvolvimento de Santarém, mas também busca estimular a construção de um modelo de crescimento que seja justo e equilibrado, ao integrar o desenvolvimento econômico com proteção ambiental e a justiça social. A tese visa contribuir para um futuro mais sustentável na região amazônica, proporcionando referência para outras localidades também.